E se Deus te mostrasse um futuro grandioso, mas o caminho até ele começasse com traição, humilhação e silêncio? Você acreditaria que ainda é promessa? Ou diria que tudo não passou de um sonho perigoso? José era jovem, inteligente e diferente. Entre todos os filhos de Jacó, ele carregava algo que incomodava: sonhos. Sonhos vívidos, intensos, onde ele se via em posição de destaque, enquanto seus irmãos se curvavam diante dele. Não era arrogância, era revelação. Mas quem está pronto para ouvir que o menor pode se tornar maior? O problema é que sonhos revelados cedo demais despertam ódio em corações inseguros. Seus irmãos não viam um profeta, viam uma ameaça. Cada olhar atravessado, cada palavra atravessada, alimentava uma inveja silenciosa que crescia como fogo escondido em palha seca. Um dia, longe do olhar do pai, a oportunidade surgiu. José foi cercado, acusado, despido de sua túnica, símbolo do amor e do favor que carregava, e jogado em um buraco. Não um buraco qualquer, mas o tipo de lugar onde promessas parecem morrer. O céu continuava acima dele, mas Deus parecia em silêncio. Entre risadas cruéis e decisões covardes, o sonho começou a ser vendido por moedas. José não foi apenas traído por irmãos, foi arrancado da própria identidade. De filho amado, tornou-se mercadoria. De sonhador, tornou-se escravo. E enquanto a caravana seguia rumo ao Egito, uma pergunta ecoava no deserto: como um sonho dado por Deus pode sobreviver quando tudo ao redor grita que acabou? O Egito não era apenas um lugar estranho, era o centro do poder, da idolatria e da opressão. Foi ali que José chegou algemado, sem nome, sem família, sem futuro aparente. Para os mercadores, ele era só mais um corpo jovem e forte. Para os egípcios, apenas um estrangeiro descartável. Mas havia algo que ninguém via. O mesmo Deus que deu o sonho ainda caminhava com ele. José foi comprado por um oficial importante. A casa era grande, cheia de riquezas, mas José estava no nível mais baixo. Ainda assim, algo incomum começou a acontecer. Tudo o que ele tocava prosperava, não por sorte, não por acaso. Havia uma presença invisível transformando tarefas simples em resultados extraordinários. Mesmo como escravo, José não se tornou amargo. Ele poderia ter se revoltado, se fechado, desistido de tudo, mas escolheu excelência, escolheu caráter, escolheu fidelidade, mesmo quando ninguém estava olhando. E foi exatamente isso que chamou a atenção. Pouco a pouco, responsabilidades lhe foram confiadas. Primeiro pequenas tarefas, depois decisões maiores. Até que, sem perceber, José administrava toda a casa. O escravo virou gestor, o prisioneiro virou referência. O problema é que quando alguém carrega propósito, os testes não param. Eles apenas mudam de forma. A esposa de seu senhor o observava. O favor que vinha de Deus passou a provocar desejo, manipulação e armadilhas. José estava diante de uma escolha que definiria tudo: ceder e ganhar prazer momentâneo, ou resistir e perder tudo o que havia conquistado. E é aqui que a história aperta. Porque às vezes, fazer a coisa certa não te livra da dor, te leva direto para ela. José fugiu, literalmente. Ele deixou a capa nas mãos da mulher e correu, preferindo perder tudo a trair seus valores. Aos olhos humanos, isso deveria ser recompensado, mas a mentira foi mais rápida que a verdade. A acusação veio pesada, sem direito de defesa. O escravo fiel agora era chamado de criminoso. E assim, José desceu ainda mais fundo, do palácio para a prisão, das chaves da casa para correntes nos pés. O sonho parecia cada vez mais distante. Afinal, como alguém chamado para governar termina esquecido numa cela? Mas há algo impressionante aqui. O texto não diz que Deus tirou José da prisão, diz que Deus estava com ele na prisão. E mais uma vez, o mesmo padrão se repete. Onde José chegava, o caos se organizava. A dor não o quebrou, a injustiça não o corrompeu. Mesmo preso, ele ganhou confiança. Mesmo injustiçado, recebeu autoridade.
O carcereiro colocou tudo em suas mãos. Era como se Deus dissesse: o lugar pode mudar, mas o propósito não. Foi ali, no fundo do poço, que José encontrou dois homens marcados por sonhos estranhos e destinos incertos. Um copeiro, um padeiro, ambos perturbados, ambos buscando respostas. E José, o sonhador esquecido, volta a fazer o que nasceu para fazer: interpretar sonhos. Mas antes de revelar o significado, ele solta uma frase poderosa: as interpretações não vêm de Deus? Essa pergunta muda tudo, porque José deixa claro: o dom não morreu na prisão, o chamado não foi cancelado pela dor, pelo contrário, estava sendo preparado. Agora me diga nos comentários, você já sentiu que fazer a coisa certa te levou para um lugar pior? Curta o vídeo se você acredita que Deus trabalha até no silêncio. Os sonhos foram interpretados com precisão. Para um, restauração. Para o outro, fim. Tudo aconteceu exatamente como José havia dito. Antes do copeiro sair da prisão, José fez um pedido simples, quase humano demais: lembre-se de mim. Era a chance de finalmente sair dali. A porta estava entreaberta. Bastava alguém falar seu nome. Mas os dias passaram. Depois, semanas, meses, anos. E o copeiro esqueceu. José continuou preso, sem explicações, sem sinais, sem respostas. O tipo de espera que machuca mais do que a dor inicial. Porque não é mais sofrimento agudo, é desgaste silencioso. É acordar todo dia acreditando menos. Quantas promessas morrem, não pela negação, mas pelo atraso? Quantas pessoas desistem não porque Deus disse não, mas porque Ele disse espere? José poderia ter endurecido o coração. Poderia ter parado de acreditar. Poderia ter enterrado o sonho como algo infantil do passado. Mas o texto nunca diz que ele deixou de ser fiel. Nunca diz que ele reclamou. O silêncio de Deus não apagou o caráter de José. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. O esquecimento do copeiro não foi atraso, foi proteção. Se José tivesse saído antes, teria saído pequeno. Deus não queria tirá-lo da prisão. Queria tirá-lo direto para o trono, porque quando Deus decide agir, Ele não precisa de empurrões humanos. Ele usa o tempo como ferramenta, e enquanto José parecia parado, o Egito inteiro estava sendo preparado para precisar dele. O céu estava quieto, mas o relógio de Deus estava correndo. Numa única noite, o céu se moveu. Faraó, o homem mais poderoso do Egito, foi perturbado por sonhos que ninguém conseguia explicar. Não eram pesadelos comuns, eram mensagens carregadas de urgência. Vacas, espigas, abundância e destruição. O trono estava inquieto, a nação ameaçada. Magos foram chamados, sábios falaram. Ninguém soube responder. Então, como um choque de consciência tardio, o copeiro se lembrou. Lembrou tarde, lembrou com culpa, mas lembrou no momento exato. Um hebreu, um prisioneiro, um homem que interpretava sonhos e acertava. José foi tirado da prisão às pressas, barbearam-no, trocaram suas roupas. Em poucas horas, ele saiu da cela direto para o palácio. Anos de espera condensados em um único dia, porque quando Deus decide acelerar, ninguém consegue frear. Diante de Faraó, José poderia ter se promovido, poderia ter dito: eu sou bom nisso, mas ele foi direto: não está em mim, Deus dará resposta favorável. Essa frase separa talentos de chamados. José não queria crédito, queria fidelidade. E então ele interpretou os sonhos, mas foi além. Não apenas revelou o problema, apresentou uma solução, um plano, uma estratégia nacional. Abundância viria, depois fome severa, e somente quem se preparasse sobreviveria. O silêncio tomou o palácio. Faraó não viu um ex-presidiário, viu um líder, um homem governado por Deus. E naquele momento a pergunta não era mais quem é José, mas onde ele esteve escondido esse tempo todo. O que Faraó fez em seguida, ninguém esperava. Ele não mandou José pensar melhor, não pediu tempo,
não convocou outro conselho. Em vez disso, fez uma pergunta que mudou a história do Egito. Existe alguém mais capacitado para isso do que este homem, em quem está o Espírito de Deus? Em um único decreto, José foi elevado, do fundo da prisão para o segundo homem mais poderoso da nação. Recebeu anel, autoridade, vestes reais e um novo nome. O escravo estrangeiro agora governava um império. Tudo aquilo que parecia atraso era preparação. Mas repare, José não chegou ali sem cicatrizes. Ele carregava anos de rejeição, injustiça e silêncio. E mesmo assim, não governou com ódio. Governou com sabedoria. Não buscou vingança, buscou preservação de vidas. Ele organizou o Egito, armazenou grãos, planejou cada detalhe. Enquanto o mundo ria da cautela, José obedecia à revelação. E quando a fome chegou, chegou forte. Nações entraram em colapso, mas o Egito estava pronto. É aqui que a história vira um espelho incômodo. Porque Deus não te promove apenas para te honrar. Ele te promove para servir em um tempo crítico. José não foi levantado para conforto, mas para responsabilidade. Agora, eu quero saber de você. Você acredita que Deus ainda pode mudar uma história inteira em um único dia? Comenta "eu creio" se você acredita em viradas impossíveis. Compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. A fome não escolhe vítimas. Ela atravessa fronteiras, derruba orgulhos e obriga pessoas a se moverem. E foi exatamente isso que aconteceu. De terras distantes, homens começaram a chegar ao Egito em busca de alimento. Entre eles, os irmãos de José. Eles entraram curvados, não por reverência, por necessidade. Não reconheceram José. O tempo, as vestes e a autoridade o esconderam. Mas ele os reconheceu no mesmo instante. Cada rosto, cada voz, cada memória enterrada voltou com força. Ali estava a chance da vingança perfeita. Ninguém saberia, ninguém impediria. O poder estava todo em suas mãos. O menino jogado no poço agora decidia quem comia e quem morria. Mas José não reagiu com o poço. Ele testou, observou, fez perguntas duras, criou tensão. Não para punir, mas para revelar. Porque antes da reconciliação, o coração precisa ser exposto. Seus irmãos ainda eram os mesmos, ou a dor os havia transformado. José precisava saber, não para se proteger, mas para proteger a verdade. É aqui que entendemos algo profundo. Deus não cura histórias pela pressa, Ele cura pela verdade. José estava prestes a encarar o passado, mas do alto, não mais como vítima, como governador. E a cada encontro, uma pergunta ecoava dentro dele. Vale a pena liberar perdão quando a ferida ainda dói? A pressão aumentou, as viagens se repetiram, as conversas ficaram mais profundas. E pouco a pouco, José viu algo que não existia anos atrás: arrependimento. Seus irmãos não eram mais os mesmos homens que o venderam. Agora havia culpa, medo e responsabilidade. Quando Judá se oferece para ficar no lugar de Benjamim, algo se quebra dentro de José. Aquela atitude não era estratégia, era transformação. O mesmo grupo que antes sacrificou um irmão para se salvar, agora estava disposto a se sacrificar por outro. José não aguentou. Ele mandou todos saírem. O governador poderoso ficou sozinho com homens que o haviam destruído. Então chorou. Chorou alto. Chorou como quem segura lágrimas há décadas. Não era fraqueza, era libertação. Eu sou José. A frase caiu como um terremoto. O passado, o presente e o futuro colidiram num único instante. Medo tomou conta deles. Esperavam punição, esperavam morte, mas receberam algo inesperado: graça. José não negou a dor, não fingiu que nada aconteceu, mas revelou algo que só quem foi curado consegue dizer. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Aquele era o verdadeiro clímax da história. Não o palácio, não o poder,
mas um coração que venceu o ciclo da vingança. José entendeu, o sonho nunca foi sobre ele, foi sobre salvar vidas, inclusive a vida daqueles que o feriram. Com a identidade revelada, José faz algo impensável. Ele cuida de seus irmãos, da terra, alimento, proteção. O homem que poderia destruir, escolhe sustentar. E nesse momento, o quebra-cabeça finalmente se completa. José olha para trás e entende. O poço, a escravidão, a prisão, o esquecimento. Nada foi aleatório. Tudo foi parte de um plano maior. Um plano que não fazia sentido no começo nem no meio, apenas no fim. Ele diz algo que ecoa até hoje. Deus me enviou adiante de vocês para preservar vidas. Não foi o ódio dos irmãos que o levou ao Egito. Foi Deus. Não foi a injustiça que o promoveu. Foi a fidelidade. José não minimiza a dor, mas ressignifica a história. Ele não diz que foi fácil, diz que foi necessário. Aqui está a verdade mais desconfortável da história. Às vezes, Deus usa pessoas que te ferem como transporte para o lugar onde você precisa chegar. Não porque ele aprove o mal, mas porque ele domina o resultado. José entendeu que o sonho não era status, era responsabilidade. Não era sobre subir, era sobre sustentar outros quando tudo desmorona. Agora, eu quero sua resposta sincera. Você consegue confiar em Deus, mesmo quando o processo machuca? Escreve nos comentários. Eu confio no processo. Curta este vídeo se essa história falou com você. José chegou ao topo, mas o topo nunca foi o objetivo. O palácio não era o sonho. O anel não era a promessa. O trono era apenas a plataforma. O verdadeiro propósito sempre foi quem ele se tornou no caminho. Ele entrou no Egito como escravo e saiu como salvador de uma geração inteira. Salvou o Egito, salvou sua família e, sem saber, preservou a linhagem que mudaria a história do mundo. Se José tivesse desistido no poço, vidas teriam sido perdidas. Se tivesse cedido ao pecado, o plano teria sido interrompido. Se tivesse se rendido à amargura, o final seria outro. Mas ele permaneceu fiel quando ninguém aplaudia, íntegro quando ninguém via, constante quando tudo dizia para parar. E aqui está o ponto final, que confronta qualquer um de nós. Deus não está apenas interessado em te levar a um lugar alto. Ele quer saber se você consegue sustentar o peso desse lugar. Sonhos verdadeiros sobrevivem ao tempo, à dor e ao silêncio. Porque não nascem da ambição humana, mas da vontade divina. O processo não destruiu José, preparou. Talvez você esteja hoje em um poço, talvez se sinta esquecido, talvez ache que o sonho morreu. Mas se Deus ainda está com você, a história não acabou. Porque o mesmo Deus que esteve com José no buraco, foi o mesmo que o colocou para governar.